Será que todo adolescente precisa de autorização para viajar? Ou será que é só aqui no Brasil ou só no exterior? Gente, a gente vai discutir essa questão e outras hoje na nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso querido ECA, para concursos da área educacional. Para você aí que quer ser professor e outras profissões aí da área educacional. Ok? Meu nome é Roberto Desan e esse é o canal Pedagogia. Vamos lá? Esse é o curso completo, né, para a área da educação de ECA gratuito aqui do YouTube, atualizado 2023. Gente, já estamos na quarta aula e o material está aqui na descrição. Pega o material e vem estudar ECA comigo. Vamos lá? Antes eu vou falar boa tarde, boa noite, né? Depois boa tarde, bom dia para quem quiser me assistir aí em outro horário. Tá bom? Vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069 de 1990. Gente, vamos discutir hoje direito à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade e a autorização para viajar. Tá bom? Ó, a aula hoje ela vai ser um pouco mais tranquila, mais fluida. Por quê? São assuntos, tá vendo? Que eles não são tão ligados à educação. Então, assim, no nível de exigência em provas é um pouquinho menor, tá? Então, a gente está vindo por nível de exigência em concursos educacionais. Então, da primeira aula mais exigente e vai ficando menos exigente, tá bom? Então, aqui, eu vou trazer para vocês uma visão geral. É importante vocês darem uma lida aí nesses artigos, ok? Vamos lá? Começar pelo direito à vida e à saúde. Gente, direito à vida e à saúde. Esse direito ele já está previsto lá na nossa Constituição Federal. E por que será que esse direito está aqui de novo no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente? Por quê, gente? Porque esse é um grupo mais vulnerável ainda, né? Então ele tem que realmente enfatizar esse direito à vida e à saúde dessa criança e do adolescente, que é um direito inerente à condição humana, né? Você é um ser humano, você tem direito à vida e à saúde, tá bom? E como que esse ECA traz a efetivação dessa vida e dessa saúde? Por meio de efetivação de políticas públicas. Então, o Estado, o governo, vai garantir esse direito à saúde e esse direito à vida por meio de políticas públicas, né? Que vai atender as gestantes. A gente vai ver algumas coisas sobre gestante hoje, que vai atender o adolescente, a criança, né? Que vai dar atenção especial para esse adolescente e para essa criança. Beleza? Vamos anotar alguma coisa? Então, ó, esse direito, ele é inerente à condição humana. Por quê? Porque esse é um grupo mais vulnerável, né? E grupos vulneráveis têm tratamento diferenciado, né? De acordo com o princípio lá da igualdade da Constituição. Tá? O princípio da igualdade lá constitucional prevê isso: tratar os iguais nas suas igualdades e os diferentes nas suas diferenças. Né? Não é simplesmente tratar todo mundo igual. Lembra daquele. Tem até uma foto na internet dos banquinhos, né? Que quem tem. O pessoal está assistindo futebol, acho que vocês vão lembrar disso daí. Tem três meninos assistindo futebol, né? E fala sobre o princípio da igualdade. Então, o maior não tem banquinho. O do meio tem um banquinho médio. E o pequenininho tem um banquinho maior, para eles conseguirem assistir a partida certinho. Né? Então, a gente vai tratar os desiguais nas suas desigualdades. Então, se o grupo é mais vulnerável, eu tenho que dar mais atenção para eles. Bom? Senão não tenho igualdade. Né? E esses direitos são garantidos por meio de efetivação de políticas públicas.
Beleza? A ênfase dessa parte, gente, é na primeira infância. Porque percebeu-se que a primeira infância era um grupo ainda mais vulnerável das crianças e adolescentes, né? Essa primeira infância vai até 6 anos de idade. Ok? Então eu trouxe alguns artigos que falam sobre a primeira infância, que é importante a gente ler. Dá uma olhada. Ó. ênfase na primeira infância. Incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com filho na primeira infância, tá vendo? Que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade. Então, essa mulher, essa gestante, essa mulher com filho, ela foi presa, né? A ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, para acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Lembra? Sempre esse desenvolvimento integral, proteção integral, né? Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente. Para quê? Para a detecção de sinais de risco para desenvolvimento psíquico, bem como para acompanhamento que se fizer necessário. Então, esse profissional que está em contato com a primeira infância tem que ter uma formação específica e permanente. Os serviços de saúde e suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado e Assistência Social, o CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, aqui ó, deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violação de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Ok? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, dentro desse, mas um pouquinho. Tá? Vamos falar sobre a gestante, alguns direitos, tá, de gestante. Gente, essa parte do ECA, ele trouxe protocolos hospitalares, tá bom? Então lá no artigo 10º, eu indico vocês ler o artigo 10 aí, tá? Também, só para vocês que têm curiosidade. Então lá vai ter o protocolo do hospital. Então, que exame que tem que fazer, o que o hospital tem que prestar atenção, lá naquele... Tem até o nome de exame lá, umas coisas assim. Tá? Geralmente na área de educação não cai isso, né? Cai mais para a área quem vai prestar alguma coisa de hospital, médico, alguma coisa assim, né? Mas a gente nunca sabe, né? A banca às vezes é imprevista, né? Essa imprevisibilidade, você pode ser o sortudo que cai isso, tá bom? Mas geralmente não é cobrado. Mas dá uma olhada lá para efeito de curiosidade, tá bom? É legal. Principalmente quem é mãe aí ou quem pretende ser mãe. Bacana, o artigo 10, tá? Na verdade, para quem é mãe, essa parte toda aí é bem bacana, porque tem os direitos das gestantes. Vamos dar uma olhada? Umas coisas importantes das gestantes. Vamos lá. Gestante. No último trimestre, gente, dessa gestação, essa gestante ela tem o direito de saber qual hospital ela vai fazer o parto. Entendeu? Além disso, ela tem que ter garantia de escolha também. É certo que às vezes, assim, tipo, a gente está numa cidade que só tem um hospital, então não é muito difícil a gente ter uma garantia de escolha aí, né? Mas está previsto lá no ECA. Bom, vamos lá. Nesse último trimestre, você tem a garantia de vinculação ao estabelecimento do parto. Né? O que é isso? Conhecer o hospital que vai ser feito o parto. Tá bom? Mas a gente vai garantir também o direito de opção da mulher. Ok?
Ainda, essa gestante, ela vai ter assistência psicológica pré e pós-natal. Por quê, gente? Principalmente no pós-natal, a gente tem aquele estado puerperal, né? Em que a mulher, ela tem a influência de hormônios, né? Às vezes ela tem algum tipo de depressão. É um estado específico de mulher pós-natal. Bom, isso chama estado puerperal. Então, essa assistência psicológica ainda, ela vai tentar prevenir ou minorar esse estado puerperal. Cá também, ó, nesse pós-natal, essa assistência ela vai tentar prevenir ou minorar estado puerperal. Beleza? Vamos lá. Acompanhante. Essa gestante ela tem direito a um acompanhante de sua preferência. Tá bom? Para quê? Para o pré-natal, para o trabalho de parto e ainda o pós-parto imediato. Por quê, gente? Pessoal, a gente viu aí até em televisão, né, que às vezes ocorrem alguns abusos, né? Mesmo com esse direito de um acompanhante de sua preferência, às vezes ocorre abuso. Então, é para prevenir isso, né? Os abusos que provavelmente, possivelmente, né, pode ocorrer, né? Porque assim, trabalho de parto, pós-parto, a mulher está vulnerável, né? Está muito vulnerável para acontecer alguma coisa. Bom, vamos lá. Orientação. Essa gestante, ela tem direito à orientação sobre aleitamento. Como é que dá leite para essa criança, né? Pode parecer muito simples, né? Para algumas pessoas, mas para outras pessoas não. Bem? Vamos lá. Aleitamento, alimentação, né? Uma alimentação complementar, uma alimentação saudável ali, tá bom? Orientação sobre crescimento e desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil, beleza? Então ela tem orientações. Além disso, tem aquela gestante que ela vai fazer o pré-natal e ela desiste, né? Ou ela faz o parto e nunca mais aparece no médico. Então, está previsto uma busca ativa desta gestante. Que gestante? A gestante que não iniciar ou abandonar o pré-natal. Além disso, a puérpera que não comparecer ao consultório, a consulta, né? Pós-parto. Ok? Essa puérpera, né? Essa pessoa que acabou de ter o bebê, que não for fazer uma consulta pós-parto. Beleza? Então vai ser uma busca ativa, ele vai ter que ir atrás dessa pessoa. Tá? Além disso, foi estabelecida a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Gente, isso já foi questão de prova, tá bom? Então existe uma Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E ela acontece quando a gente tem, nessa semana, o dia 1º de fevereiro. Então vai ser na semana que contenha o dia 1º de fevereiro. Para você lembrar disso, lembra do carnaval. Lembra do carnaval? No carnaval sempre tem campanhas aí de prevenção à gravidez, prevenção de doenças, né, de camisinha, essas coisas assim, né? Então lembra disso, ó, prevenção, né? Então lembra que tem a semana da prevenção da gravidez na adolescência. Bom, lembrei do carnaval, que é geralmente o mês de fevereiro, tá? Vamos lá. Fornecimento de medicamento. Agora eu coloquei umas curiosidades aí, ó. Incumbe ao poder público
fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem. Então, necessitou, teria que ser gratuito. O quê? Medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Beleza? Então, tem direito aí a medicamento, órtese, muita coisa, né? Desde que necessite. Gratuito. Acompanhamento para internação. Então, o adolescente, a criança, ela foi internada, né? Então, ó, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva, de cuidados intermediários, deverão propiciar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Então, internou a criança e adolescente, o pai ou responsável, ele tem esse direito de acompanhar, né? Vamos lá. Suspeita ou confirmação de castigo físico serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, sem prejuízo de comunicar, por exemplo, à polícia, se for o caso de polícia. Entendeu? Então, esse Conselho Tutelar, ele vai cuidar para que a criança não volte para aquela família, ou alguma coisa assim, né? Para ver o que está acontecendo, se precisa mesmo retirar da família, né? Então, o Conselho Tutelar vai cuidar disso. Além disso, tem as providências legais também. Então, se tiver maus tratos, aí um castigo realmente físico, tem que comunicar à polícia também, né? Vamos lá. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, já é outro capítulo aí. Então, há restrições ao direito de liberdade? Gente, então ele traz vários direitos de liberdade lá. Direito de ir e vir, direito de várias coisas, né? Uma liberdade bem ampla, como na Constituição é trazido. Porém, será que há uma restrição nesse direito de liberdade? Será que eu posso diminuir a liberdade de um adolescente ou de uma criança? Sim, gente, sim. Porque a gente tem que lembrar que nenhum direito, isso para a vida, né? Nenhum direito é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Tá bom? Nenhum direito é absoluto. Então, liberdade também não é absoluto, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Há restrições ao direito de liberdade? Sim. A gente vai ver uma hoje, né? Que é o direito, é a autorização para viajar. Por exemplo, uma criança ela não pode viajar sozinha por aí, né? Em regra, não. Então, tem essa restrição de liberdade. Bom? Olha lá, eu trouxe mais alguns. Ó, artigo 80. Os responsáveis por estabelecimento que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, por causa de jogos assim entendidas, as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não permita a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando a visa para orientação do público. Então, ó, já é uma restrição da liberdade. Ele não pode entrar naquele local, não é? Restrição de liberdade. E realmente a restrição da liberdade quando ele comete um ato infracional. Olha lá, artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Beleza? Além disso, gente, essa lei ela foi modificada lá pela Lei da Palmada, então que traz, na verdade, né, uma vedação ao castigo físico e ao tratamento cruel ou degradante. Então, vedação, uma proibição, é proibido fazer castigo físico, proibido dar palmada, tá? E é isso que a lei traz. Então, assim, não cabe a nós discutir se isso está certo ou está errado, se existe palmada que educa ou que não educa. Para você passar na prova, entenda que é vedado, é proibido. Bom? Vamos lá. Então, o que seria então um tratamento cruel ou degradante? O que seria um castigo físico? Ó, castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força
física sobre a criança ou adolescente que resultem em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize, né? É bem perto do bullying aí, ok? Além disso, eu achei esse artigo importante da gente trazer agora, tá? Ó, deixar no médico, professor, isso que é importante, ó, ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação, pode ser até suspeita, de maus tratos contra criança ou adolescente. Então, ele traz uma pena, uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, ele prevê uma multa para quem não comunicar à autoridade sobre essa suspeita ou confirmação de maus tratos. Isso inclui o professor. Então, isso está muito ligado à educação, tá? Esse artigo 243, ele é uma infração administrativa. Infração administrativa, não é um crime isso daí, tá bom? Vamos lá. Direito ao respeito. Direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, às vezes, cai a definição, tá? Do direito de respeito e a dignidade. Ó, dignidade é dever de todos, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tá vendo aí que na dignidade ele não define dignidade, ele traz que é dever zelar, né? Ó, velar pela dignidade. Por quê? Porque dignidade é um conceito difícil de se trazer, né? É uma palavra difícil de se conceituar, tá bom? Agora vamos falar sobre autorização para viajar. Então, será que todo mundo precisa de autorização para viajar? Vamos ver? Descobrindo. Aí, antes da gente falar sobre autorização para viajar, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like, tá bom? Se você gostou e se você está chegando até aqui. E considere ser membro do canal. Membros do canal têm coisas exclusivas, né? Tem materiais exclusivos. Por exemplo, a gente está resolvendo 100 questões de ECA, tá bom? E essas 100 questões, gente, deixa eu até ficar grande aqui para você. As 100 questões que a gente está resolvendo tem o intuito de fazer uma revisão geral do ECA. Então, para você ver assim, quase todos os pontos e ficar com o ECA aí na ponta da língua. Então, são questões assim, pensadas, não são qualquer questões, não. Tá bom? Vamos lá. E para isso, não tem um custo muito grande. Então, ó, para fazer a aquisição do Seja Membro, custa somente R$ 7,99 por mês. Então, por um valor baratinho, você tem um estudo de qualidade. Ok? Você não precisa pagar caro aí para estudar, não. Vamos lá, então, para terminar a aula, a autorização para viajar. Vou terminar com, assim, questões clássicas, tá bom? A autorização viajar geralmente cai para concursos diferentes do educacional, mas às vezes cai no educacional, tá bom? Então, qual que é a regra? A gente tem que pensar em pessoas até 16 anos e menores de 16 anos. Então, ó, a regra é assim: se for menor que 16 anos, precisa de autorização. Autorização. Se desacompanhado dos pais, né? Você não tem um pai, não tem um responsável, então você precisa de uma autorização para viajar. Ok? Agora, se for maior de 16 anos, não precisa.
no Brasil. Se for uma viagem nacional. Agora, se for internacional, aí vai precisar. Beleza? Então, essa é a regra. E como tem regra, tem exceção, né? Sempre tem uma exceção. Vamos lá ver as dispensas. Então, você dispensa essa autorização, que é uma autorização judicial até. Bom, gente, ó, então eu tenho dois tipos. Se o local for de um jeito ou se eu tenho algum tipo de acompanhante, tá? Então, ó, local. Quando que o local dispensa essa autorização? Quando for uma comarca contígua na mesma unidade de federação, tá? Então, quando for, por exemplo, aquelas cidades que são grudadas, né? Você está na rua, aí é uma cidade, geralmente, depois já é outra, né? Não tem uma separação muito definida, beleza? E se for na mesma região metropolitana. Então, se for nesses dois lugares, não precisa de autorização. Ou se não, se ele estiver acompanhado por ascendente ou parente colateral até terceiro grau, até o tio, tá bom? Se for maior de idade, esse parente, e com documento que comprove o parentesco. Né? Não adianta nada falar que é tio e não tem nada que linke os dois, né? Porque às vezes não tem documento aí que comprova, então tem que andar com os documentos para comprovar, beleza? Ou também se tiver acompanhado de pessoa maior, né? 18 anos ou mais. Com autorização expressa do responsável. Né? Pode ser o pai, a mãe ou o responsável legal. Beleza. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder uma autorização válida por 2 anos. Então, essa autorização ela pode ter validade de até 2 anos. E agora é a viagem internacional. Gente, para eu ter uma dispensa em viagem internacional, vai ser somente em 2 casos, tá? E a regra também é ter uma autorização judicial. Então, 2 casos para você ter dispensa em viagem internacional. Primeiro caso, se ambos os pais estiverem viajando com a criança. Então, se está o pai, a mãe e a criança viajando para Disney, precisam de autorização judicial. Tá bom? Segundo caso, se for um dos pais autorizado expressamente com firma reconhecida do outro. Então, se for um pai só, for só o pai, ele tem que ter autorização da mãe expressa e com firma reconhecida dessa mãe. Entendeu? Então, se for a mãe viajando para Disney com o filho, ela tem que ter autorização expressa do pai. E essa autorização tem que ter firma reconhecida. Tranquilo? É relativamente fácil, né? Vamos lá. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Beleza? É a última colocação aí. Ok? Então, gente, muito obrigado. Não esqueça do like. Lembra aí do meu like. Beleza? Dá o joinha aí para mim. E eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, né?
vocês construam aí a sua caminhada e consigam chegar no tão sonhado cargo público, tá? Torço por vocês. E espero vocês na próxima aula, porque vai ter mais 2 aulas, ok? Tem mais uma aula e depois a última aula. Bom, espero vocês na próxima aula. Até mais, então.